Olá, muito boa noite. No ar, mais um programa Mundo em Ebulição. O meu, o seu, o nosso programa. Eu quero iniciar pedindo desculpas, pedindo perdão aos nossos web espectadores que estão sempre aqui conosco, porque nós ficamos 3 semanas sem o programa. Deixa eu explicar, né? Porque não foi falta de vontade de fazer o programa, mas as pessoas convidadas elas falharam no último momento, não puderam, e aí acabamos ficando sem o programa. Eu poderia fazer um programa solo, mas eu só gosto de fazer um programa solo por mês, né? Então, hoje nós vamos bater um papo sobre o nosso Brasil, né? Sobre o nosso Brasil. É lógico que esse papo não vai ser um papo longo, porque, né, não temos tempo para isso, mas tem muito papo sobre o nosso Brasil de hoje, de agora. Né? Mas eu quero, o meu convidado hoje, você já o conhece, né? Daqui a pouco eu vou fazer a apresentação, mas eu quero primeiro mostrar a vocês, né, alguns números que eu peguei na, no site aqui da Federação de, de Indústria, né, da indústria, que diz o seguinte: ó, a economia do Brasil apresenta sinais de recuperação e o PIB deve crescer 5,3% em 2021, segundo o relatório do FMI. As exportações cresceram 36%, respondendo positivamente ao novo cenário de retomada da economia. A recuperação da economia veio forte para a indústria de transformação, com 9 altas seguidas nas horas trabalhadas na produção, que levou o indicador ao maior nível desde o fim de 2015. Em fevereiro de 21, contudo, essa sequência de alta foi interrompida com uma queda de 0,5. O desaquecimento da atividade industrial também provocou retração do faturamento de menos 3,3%, da massa salarial em menos 1,1% e do rendimento médio menos 1,8% e da utilização da capacidade instalada menos 4 ponto percentual. O auxílio emergencial e a permissão do saque emergencial do Fundo de Garantia ajudaram a recompor parte das perdas de renda da população com a pandemia. Com isso, algumas famílias mais vulneráveis até observaram aumento da renda e puderam, inclusive, aumentar o consumo, sobretudo de bens de consumo não duráveis, como alimentos, material de limpeza e produto de higiene pessoal. As famílias de maior renda aumentaram a poupança, seja por precaução, seja pela impossibilidade de consumir em razão do fechamento do comércio. A recuperação está em andamento, mas o crescimento econômico no terceiro e quarto trimestres não serão suficientes para salvar o ano de 2020. Atualmente, a economia do Brasil está classificada pelo Fundo Monetário Internacional como a 9ª economia mundial, mas deve cair para a 12ª posição no ranking de 2020, o que não aconteceu. Bem, é só essa palhinha que eu gostaria de trazer, né, para mostrar que há uma vertente, né, que entende que houve um avanço na economia. Os números nos mostram isso. Né? Mas esse é um pensamento de 2021. A gente está em 2022 e o nosso país está num. Esse programa teve um nome tão propício como hoje, né? Porque o nosso Brasil, né, que é o nosso mundo, está em ebulição, porque as pessoas estão nas ruas, há uma polarização muito grande, né? E nós vamos bater um papo aqui, eu e o professor Heraldo, né? O professor Heraldo, que vocês já conhecem, volta e meia ele está conosco aqui, né? Ele é mestre em biomédica, autor do livro sobre como fazer um TCC sem crise. Quer dizer, eu não sei se esse é o título do livro, mas eu sei que ele fala sobre isso. Né? Ele ensina você a fazer um TCC sem
sem ficar estressado, né? Sem estresse. Mas ele que vai falar um pouco sobre isso. Né? Eu vou colocá-lo aqui, né, junto comigo para que a gente possa bater o papo, então, sobre o nosso país. Seja muito bem-vindo, professor José Heraldo. Cadê você? Por que você não apareceu aqui? Eu botei você e você não apareceu. Ah, agora apareceu. Você fez uma, você fez uma cena aí, hein, rapaz? Ih, sumiu. Sumiu o Heraldo. Sumiu o Heraldo, rapaz. Será que é a internet dele lá, hein? Rapaz. Logo agora que a gente vai começar a bater o papo sobre o nosso país. Bem, eu quero lembrar o seguinte: estão conosco aqui, algumas pessoas já estão conosco aqui, né? O Décio Júnior está aqui, está o mestre esotérico aqui, está conosco. Olha só, rapaz, o mestre esotérico Alô? aqui, gente, que beleza. Opa, estou te ouvindo. Não sei se você me ouve, mas eu ouço bem você. O que mais? O Edmilson Medeiros, esse camarada é 10. Está aqui também. O Ronaldo Félix, boa noite, Ronaldo Félix. Sérgio Vieira, que nunca diz besteira, de segunda a sexta-feira, está aqui também conosco. Seja muito bem-vindo. Caio Dias Tá me vendo ou também não? está conosco aqui. Estou vendo aí e ouvindo. na internet, eu acho. Estou vendo e ouvindo você. Estou vendo e ouvindo. O Estou pessoal tá me cumprimentando vendo? os nossos. Tá, Como é que tá tá? todo mundo te vendo. Ah, Tá todo mundo te vendo. vamos- Tá todo mundo te vendo. Você tá beleza. bonitão. Você tá Então tá bonitão. Tá bom. todo mundo vendo Boa noite. bonitão aí. Boa noite aí. Tá, ok, obrigado. Boa noite a todos aí, os web youtubers, né? Estamos aí mais uma vez no Mundo em Ebulição. Hoje nós vamos falar Brasil, falou, tá? E vamos lá, né? Vamos lá. Vamos bater um papinho aqui sobre o mundo em ebulição. Eu estava falando para os nossos amigos que estão conosco aqui que Eu vocês tô podem vendo você fazer agora, Décio. perguntas, vocês podem fazer perguntas e vocês podem também fazer as colocações que vocês quiserem aí no chat, tá certo? Se tiverem pergunta, alguma indagação ou alguma colocação, algum entendimento que vocês tenham sobre o nosso bate-papo aqui, vocês poderão também usar da palavra através do chat, tá certo? Fiquem bem à vontade, né? Heraldo, você disse que não está me vendo? Heraldo? Alô, Heraldo? Heraldo, você me vê? Você me ouve? Alô, Heraldo? O Heraldo congelou. Eu acho que o Heraldo está com problema de conexão lá. Não, tô aqui para mim, mas eu acho que esse programa internet é ruim. Eu não sei o que está vendo, que a sua voz está Eu acho picotando. que eu tô mesmo. A sua voz está picotando. Você fala e vai picotando. Olha, o Sérgio Vieira, o Serginho está dizendo aqui o seguinte, que ele está nos vendo e está nos Chovendo ouvindo muito aqui. bem. Ah, está chovendo muito aí. Mas, Heraldo, se apresenta aí, Heraldo. O Heraldo é de uma cidadezinha lá de Minas, né? Ele é meio mineiro, ele é mais mineiro do que paulista, né? Mas como a cidade dele é próxima de São Paulo, né? Ele é de Minas, mas a cidadezinha é próxima de São Paulo. Fala um pouquinho aí sobre você, Heraldo. Alô, Heraldo. O Heraldo congelou agora, hein? Congelou, rapaz. Congelou. Então, eu sou de fica mais perto de São Paulo do que da própria capital mineira, né? A capital Certo. mineira. Heraldo, ninguém está te ouvindo agora. Sumiu sua voz. Eita, tá chovendo lá na terra do Mineiro, hein, gente? Tá chovendo lá.
Mas deixa eu adiantar aqui para vocês. O Heraldo é de uma cidadezinha lá de Minas, mas que fica mais próximo a São Paulo do que a capital mineira, mas ele é mineiro, certo? E ele tem, como eu disse, um livro que ele vai falar quando ele estiver conectado, ele vai falar um pouquinho sobre esse livro aí. Eu queria que ele falasse um pouquinho da vida dele para vocês, né? Se bem que alguns de vocês já o conhecem, né? Bem, eu gostaria, então, de bater uma bola com vocês. Vai bater uma bola com vocês. Eu vou bater com o Heraldo, mas o Heraldo está com problema de conexão, então eu quero bater uma bola com vocês. Né? Qual é o sentimento de vocês hoje, como brasileiros? Coloca aí no chat para mim. Né? Colabora comigo aí. Eu vou dizer a vocês o meu. Meu sentimento de ser brasileiro é o seguinte: eu amo o meu país, eu sou um patriota. Eu fui criado na escola primária, né? Eu sou do tempo que tinha o primário, depois você tinha o exame de admissão, depois você tinha aí o Heraldo voltou aí. Seja bem-vindo de volta. Depois você tinha o exame de admissão, e aí você ia para o ginásio. Então, o primeiro vestibular que eu fiz foi o exame de admissão, né, para poder fazer o ginásio. Depois do ginásio, eu fiz o científico. Né, e depois do científico, eu fui para a universidade. Só que durante todo esse tempo, na escola primária, eu fazia o seguinte: na escola primária, eu cantava o hino nacional e o hino da bandeira todos os dias, em forma pela manhã. Tá? Então, eu sou patriota, eu fui educado para ser patriota. Meu pai foi das Forças Armadas, meu pai chegou até a patente de major, né, do Exército. Né? Meu pai era médico veterinário, era professor universitário, ele era mestre e doutor. Né? Então, ele tinha uma vasta cultura, né? E foi assim que eu fui crescendo. Eu cresci na época da chamada ditadura militar. Né? E nessa época, eu confesso a vocês que eu vivia muito bem, obrigado. Né? Nunca fui preso, né? Nunca tive problema, eu não tinha problema algum durante esse período. Então, eu não tenho o que reclamar desse período, tá certo? Tá? Muita coisa se fala dessa época, eu não posso dizer nada, né, desfavorável, porque eu não vivenciei nenhum problema, não tive nenhum problema. Agora, nunca fui arruaceiro também, tá certo? Infelizmente, alguns princípios e valores que eu aprendi quando criança, eles foram se diluindo, foram desaparecendo com o tempo, com o tempo. Né? Aí tivemos, então, o governo militar durante um bom tempo, tivemos aí um avanço muito grande da economia na época, né? Até que veio finalmente o momento em que todos esperavam, né? Aquilo que a maioria queria, que era a democracia, porque entendiam que o regime militar não era o ideal. O ideal seria o regime civil, né? Seria a democracia. Né? O grande problema é que exatamente hoje, o nosso país está vivendo um momento muito complexo. Né? E aí eu chamei o Heraldo para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento complexo que a gente está vivendo, né? Porque há uma polarização enorme, o país está dividido em função do resultado das eleições, né? Está dividido, mas não se sabe exatamente como está essa divisão. Né? Por quê?
porque não houve transparência, pelo menos é o que uma boa parte da população entende. Não houve transparência nas eleições, o que é um absurdo, no meu modo de entender. Eu não sou o dono da verdade, né? Mas eu entendo ser um absurdo. Por quê? Porque a contagem dos votos tem que ser pública. Eu tenho que saber se aquele meu voto foi realmente para quem eu votei, né? E isso não nos foi permitido, né? Isso causou uma série, né, de situações, e hoje nós encontramos pessoas desde o dia, se não me engano, 31, né, Heraldo? É isso? 31 de outubro? Desde Desde o dia 31, 30. 30, né? Desde o dia Desde o dia 30, 30. nós estamos com uma série de manifestações das ruas, das principais cidades, né? E a gente. Eu não quero falar só o que eu penso, né? Mas eu confesso a vocês que eu tenho um temor muito grande, né? Qual é o meu temor? O temor é que a gente entre numa guerra civil, né? Por quê? Porque quem deveria, né, salvaguardar a Constituição não o está fazendo, né? Está sendo, na verdade, o elemento que está causando maior problema nesse instante. Então, eu tenho um temor muito grande, porque não pela minha vida, porque eu já estou na reta final, daqui a pouco eu parto para a eternidade. Mas eu tenho dois filhos, né? Tenho dois filhos, tenho minhas netinhas, né? Tenho amigos jovens, então eu temo muito por isso, né? Em função disso é que eu convidei o Heraldo para a gente bater um papo aqui com relação a isso. E eu fiz, então, esse convite a vocês, né? Qual o sentimento de vocês? Eu falei um pouco do meu sentimento, né? Eu gostaria que você participasse comigo aqui do programa, colocando aí no chat o seu sentimento como brasileiro agora, exatamente agora. Qual é o seu sentimento como brasileiro agora? E eu passo agora a bola para o Heraldo. Heraldo, qual é o seu sentimento como brasileiro Está me ouvindo agora, Décio? hoje? Estou te ouvindo. Está me ouvindo perfeito agora ou não? Estou ouvindo perfeito. Ah, então tá bom. Eu tive que mudar aqui pela sair do computador para ser melhor. Tá. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou professor. Eu não estou te ouvindo agora, Décio. Mas eu não estou falando, é você que está falando agora. Ah, tá. Deve ser o delay daqui, então, da coisa que está Pode ser. aparecendo para mim. Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é José Heraldo dos Santos, eu sou professor universitário, sou jornalista, sou escritor, sou palestrante, e tenho aí um canal chamado Faculdade Sem Crise e também um método que eu criei, TCC Sem Estresse. Aproveitando aqui para fazer a propaganda para vocês também, né? Mas vamos lá. O Décio me passou um roteiro aqui, me perguntando quais as marcas que a vida me deixou, né? Eu tive várias marcas, uma das que me marcou mais foi em 2013, por um ato político. Eu fui candidato a vereador na minha cidade e trabalhava numa universidade filantrópica, no qual o pessoal daqui, né, da cidade, era a única universidade filantrópica e a maior do sul de Minas. Então, ela mantinha aqui 27 cursos de graduação e 27 cursos de pós-graduação, 2 mestrados, e estava concorrendo para o doutorado, né? Só que aconteceu o seguinte, tudo depende da política, né? Essa universidade, ela foi criada em 2002, ela era duas instituições, ela tinha a Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, que era a Faculdade de Ciências Médicas de Pouso Alegre, né?
E depois tinha também a FAFIEP, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A maioria dos cursos de Sociologia e também exatas eram lá, tá? E o que aconteceu? Aí, em 2012, devido a uma carta magna do Estado, o governador concedeu a algumas faculdades o título de universidades. Só que ela era reconhecida, essas universidades eram reconhecidas pelo Estado, não eram reconhecidas pelo MEC. O que acontece? O Estado entrou, as universidades entraram na justiça para poder liberar isso pelo MEC, no qual foi liberado depois, né, um tempo depois foi liberado, tá? Em 2012 parece que foi liberado. Não, desculpa, foi em 2006 que foi liberado, tá? E aí o que acontece? Algumas universidades retroagiram, resolveram voltar a ser centro universitário, porque para ser universidade teria que ter os cursos de especialização, mas teria que ter no mínimo 2 mestrados e um doutorado. E sendo que isso é muito caro para a universidade, porque um professor doutor, ele trabalha 40 horas, mas 20 horas é em sala de aula e 20 horas são pesquisas. E o salário de um professor doutor não é barato, certo? E o que acontece? Cada curso de doutorado aí, aproximadamente, você tem 20 alunos, só que você tem 10 professores. Então, acaba, às vezes, nem pagando o curso de doutorado esses alunos. Mas a universidade aqui resolveu manter a mesma coisa, tá? Esse curso. E o que acontece? Isso aconteceu o seguinte, em 2012 eu resolvi ser candidato a vereador porque eu participava de uma associação de bairros, no qual eu era líder nesse bairro, né? E me chamaram para ser candidato a vereador. Só que dentro dessa instituição, ela tinha 2.200 funcionários. 7 pessoas saíram a candidato a vereador. 2 eram do lado do governador. E o restante tudo era oposição. Como era o meu caso, eu era oposição. Tá? Aí, o que acontece? Começou, no caso, as brigas, né? Como se diz aí, as rinchas, né? Eu nunca pensei que isso ia acontecer dentro de uma universidade. Devido ao porquê? A ser, no caso, a parte escolar, a educação, e que deveria, no caso, ser parcial, né? Só que, infelizmente, não foi assim. Eu e mais 4 colegas fomos demitidos depois, em 2013, porque mudou a gestão, e a gestão que entrou, no caso, era uma gestão de um partido contra o que a gente tinha participado. E nisso eu fui demitido da universidade, sendo que nessa universidade eu entrei como mensageiro e saí de lá como professor universitário, e com 3 livros publicados, né? E isso gerou, assim, um transtorno muito grande para mim, tudo, porque, como se diz, eu tive minha vida, bem dizer, ali, transformada por causa da política, né? Aí eu prometi a mim mesmo que eu não ia mais participar de política, que eu não ia ser mais a candidata. Mas, infelizmente, não tem como fugir da política. Por quê? A política, nós dependemos da política. Nós dependemos na área da saúde, na área da educação, na área social, tá? No preço de alimentos, combustível, tudo isso depende da política. É como se diz, às vezes, tem uma frase que Nietzsche fala, que eu acho que é muito interessante. É um mal necessário, tá? Aí, o que acontece? A gente vê hoje esse sentimento que está no Brasil, tudo, o Décio estava comentando aí sobre a transparência, tudo. Eu não enxergo desse lado, como ele falou, certo? Por quê? Porque as urnas eletrônicas, elas vêm desde lá de trás. Já foram mais de, como se diz, quase 20 anos aí de urnas eletrônicas, tudo. E até o próprio presidente que está hoje, foi eleito a primeira vez pelas urnas eletrônicas, e ele não, como se diz, se manifestou em nada. Só depois que ele virou presidente que ele começou a fazer essa bagunça, de falar que as urnas são fraudadas, tudo. Eu vou ser sincero,
eu confio nas urnas. Por que eu confio? Porque Ih, rapaz, acho que nem a partir do conexão momento está que você com você, Ronaldo. Geraldo, ninguém tá te ouvindo, Geraldo. Caiu de novo, Geraldo. E agora, vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Voltou? Fala de novo que você só falou que não concordava com as urnas e tal, e depois ninguém ouviu mais nada. Então, o que acontece? Eu concordo com as urnas eletrônicas, porque é o seguinte, a partir do momento que termina as 5 horas da votação, eu falo isso porque eu já fui mesário também. Fui mesário e fui presidente também de sessão. Acabou de fazer a votação, a gente espelha uma lingueta, como se diz assim, o recibo das urnas. Se a pessoa for lá, só não aparece o nome da pessoa, mas aparece o total de votos lá, tudo, e o quantos votos teve cada partido, cada candidato, tá? E se a gente parar para analisar o que foi questionado agora no segundo turno, teria, então, que cancelar a eleição do primeiro turno e do segundo turno. Porque o que acontece? Aí eu pergunto para você, isso é viável? Certo? Porque eles questionaram de cancelar a eleição do segundo turno, não do primeiro turno. Por quê? Do primeiro turno, a maioria que foram eleitos, tem bastante votos lá do pessoal eleito do PL, que é o partido do presidente. Tá? Então, ele não questionou isso. Ele questionou o segundo turno. Então, o que acontece? Eu vejo dessa forma. Então, eu acredito sim na urna eletrônica. Por quê? Ela não é ligada à internet. Ela é ligada só à eletricidade. E ela tem uma bateria dentro dela. Então, dá para você, assim, auditar os votos que estão ali. Certo? É só ver o número de candidatos, pegar o livro lá que assinaram lá o número de candidatos que votou e olhar lá quantos votos foram escolhidos naquela urna. Geraldo, me permita interromper você, mas eu gostaria de saber qual o seu sentimento como brasileiro. Você está falando das urnas, mas eu quero saber do seu sentimento como brasileiro hoje, em meio a esta situação dramática que a gente está vivendo. Não, mas é para mim chegar hoje. Então, o que eu quero chegar é nisso aí. Sim. Eu acho o seguinte, o Brasil dividiu, o Brasil está dividido. Se a gente parar para analisar quantos votaram no candidato A e quantos votaram no candidato B, dá quase a metade, certo? A diferença é muito pouco. Certo. Eu não sei, eu não lembro agora quantos votos de abstenção teve, quantos brancos tiveram, nulos também eu não lembro agora de cabeça, não dá nem para me olhar na internet, porque a internet está ruim, né? Mas eu vejo isso, que a gente tem um Brasil hoje dividido, certo? E bem dividido. Agora, por exemplo, assim, ir para frente de um quartel, pedir para voltar à ditadura, eu também participei da ditadura, eu tive um pouco dela, eu comecei a trabalhar na ditadura, como se diz, o pessoal fala de ditadura, mas para mim não foi ditadura, tá? Sim, perfeito. Por que não foi ditadura? Porque o que acontece? A gente saía na rua, a gente tinha horário para chegar, tudo, mas não tinha o que tem de violência hoje. A violência cresceu muito. Então, você podia sair na rua aí com carteira, de madrugada, às vezes a polícia te parava, perguntava o que você estava fazendo, tudo. Você mostrava o seu documento, você ia embora, tudo. Que é aquele negócio, quem não deve, não teme. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu acho isso. Só que, assim, parando para analisar em alguns outros aspectos, né? Porque você não tinha o direito de votar numa pessoa. E até onde eu conversei com o Décio, uma coisa que eu sou contra, né? Isso é a minha opinião, gente, tá? A minha opinião é muito parecida com o pessoal lá do Sul. Lá no Sul, eles não têm mania de reeleger ninguém. Lá é 4 anos, uma pessoa entra e acabou. Esse ano, que teve uma reviravolta lá,
do governador lá, acho que de Santa Catarina, lá, do Eduardo Leite, mas ele tinha saído, ele não estava como governador, ele ia se candidatar a presidente. Só que daí o partido não aceitou, ele voltou a ser candidato a governador. Mas o meu pensamento é esse. Por quê? Se dentro de 4 anos não deu nada para o cara fazer, não vai ser mais 4 anos que ele vai fazer alguma coisa. Tá? É o que eu penso. É a minha opinião. Né? E o que o Décio falou uma coisa que eu concordo com ele. Nesse Brasil, do jeito que a gente está vivendo, polarizado, desse jeito, metade, para ter uma guerra civil, basta só um fósforo. É só uma chama, certo? Porque fumaça a gente já tem. E bastante. Né? Só que é uma coisa assim, que eu acredito que a gente deveria mudar a cabeça. Né? Por que mudar a cabeça? Porque a gente está no ano 2022, indo para 2023. A gente está com o Brasil aí, o Décio até passou uns dados no começo do programa aqui falando da parte econômica, tudo da economia, mas segundo o IBGE que eu estava vendo aqui, a gente tem hoje mais ou menos 10 milhões de pessoas desempregadas, uma taxa de desemprego de 8,7% no terceiro trimestre de 2022, isso fonte do IBGE. Desalentados, 4,3 milhões, taxa de subutilização, 20,1%. Então, o nosso país ele tem uma taxa de desempregados muito grande. Mas que já foi maior, já foi de 14 mil, né? Foi. Mas eu acredito que mudou um pouco dessa taxa devido ao seguinte, agora a gente entrar no Natal e ter saído da pandemia, tudo isso pode ter melhorado um pouco, porque entra bastante serviço aí agora de terceirizado, como é que fala? Como é que fala? O pessoal que trabalha há pouco tempo mesmo? Sumiu a palavra aqui agora. Temporário. Serviços temporários, eu acredito que por isso, né? Mas uma coisa que eu vejo que ao meu ver, e no meu caso me prejudicou bastante, eu acho que muitas pessoas, foi a mudança que teve aí no governo, na parte da Previdência Social e também na lei trabalhista. Por que eu acho da lei trabalhista? Porque hoje mesmo eu estava conversando com um médico amigo meu. Antes ele trabalhava com carteira de CLT, lá no hospital que ele trabalhava. Hoje ele foi obrigado a tirar o MEI. Por que ele foi obrigado a tirar o MEI? Porque ele não recebe 13º, não vai receber fundo de garantia, certo? E o que acontece? Não recebe como é que fala? A parte que o governo paga essas coisas, certo? Não vai receber, certo? Se amanhã ou depois o hospital chegar nele e falar assim, ó, eu quero te demitir, ele vai embora com a mão na frente e outra atrás, certo? E isso não só ele, como ele virou e falou para mim que a maioria dos médicos daqui, da minha cidade, que é uma cidade pequena, de 250 mil habitantes, está acontecendo isso. Todos os profissionais autônomos, bem dizer, estão sendo obrigados a trabalhar com MEI. A minha irmã, por exemplo, ela trabalha numa empresa de seguros, ela foi obrigada a tirar o MEI para poder entrar para trabalhar como consultora de vendas. Coisa que a gente não via lá atrás. Então, eu vejo, nesse ponto, que o pessoal ainda não parou para pensar, é muito prejudicial. É uma parte também que entra a política. Infelizmente, entra a política nisso. E o que acontece? O pessoal ainda não parou para pensar nessa parte. Aí vão falar para mim assim, igual eu ouvi um cara falar assim, mas a gente tem que ser a favor dos ricos para a gente poder trabalhar. Eu prefiro ter igualdade, certo? Como ter igualdade? Entra um pouco daí que eu acho do que não é o socialismo. Se a gente parar para olhar o socialismo em si, na real,
A gente tem 4 países no mundo, hoje, que são socialistas. Certo? O pessoal fala assim, a Venezuela é comunista e socialista. Não é. É ditadura. Se a gente falar assim, Cuba é comunismo e socialismo, ditadura. Não é. É ditadura. Certo? Se a gente parar para olhar a União Soviética, ela quebrou, certo? Por causa do comunismo e por causa do socialismo. Aí você olha a Coreia do Norte, não é comunismo, nem socialismo, é ditadura. Os países hoje que são socialistas no mundo é Finlândia, Suécia e Dinamarca. Esses países são socialistas. Tanto é que o filho do Gari, ele estuda com o filho do presidente, na mesma escola. Certo? O socialismo, ele não é o que o pessoal planta, assim. O socialismo é uma coisa nova ainda, que muitos tem muito se aprender ainda. O pessoal pega e fala assim, por exemplo, eu li o livro do Karl Marx, tal, do Friedrich Engels e tal. Só que lá eles começaram a implantar, a falar sobre isso. É uma coisa ainda que tem que amadurecer muito bem. Certo? Não vou falar que o Brasil deve ser socialista. Não é isso. Eu estou falando assim que a gente deve ter mais igualdade e equidade. É uma coisa que eu até conversei com o Décio há um tempo atrás, porque eu fiz bioética, e a bioética tem vários princípios. E um dos princípios da bioética é a não maledicência. E o que acontece também no socialismo? Se, por exemplo, você trabalha numa empresa, vamos supor que você trabalha na roça, é mais fácil, tá? Aí você vai lá, colhe, por exemplo, um saco de arroz durante o dia. Como que é feito o pagamento disso? É 1 quilo de arroz para o cara que apanhou, certo? E o restante para o dono que plantou, os donos da terra, certo? Ele só deu o dono da terra, lá deu semente, mais nada. Aí o outro foi lá, capinou, fez tudo, certo? Para ganhar 1 quilo de arroz. Isso é o capitalismo. No socialismo, como que seria? 50% para o dono e 50% para o empregado. Certo? Por quê? Os dois, um deu a terra, deu a semente, o outro trabalhou nela. Aí vão perguntar para mim assim, mas e se tiver mais empregados? Seria os 50% dividido os outros empregados. Os outros 50% seria para o dono. Esse é o socialismo. Só que, infelizmente, o que acontece? O que eu vejo hoje é que a gente polarizou, como se diz, a corrupção, porque aonde há humanos, há corrupção, não adianta. Por que eu falo isso para vocês? Porque se você parar para analisar da política, desde lá de 1964, quando era o Getúlio Vargas lá, Getúlio Vargas, você pega um filme dele, você vai ler a história dele, ele se suicidou por quê? Porque ele chamou o irmão dele para contratar 100 guardas presidenciais. O irmão dele contratou 1.000. E esses 1.000, eles tinham um lobby já dentro da política. E eram o quê? No caso, militares. Não estou generalizando os militares em si, entendeu? Mas é que eu estou falando que aconteceu naquela época. Aí você vem analisando de lá para cá, até os dias atuais, a corrupção sempre existiu. Não tem como não ter corrupção, a gente tem pessoas. Heraldo, eu concordo em parte com você, mas nunca tivemos tanta corrupção como temos atualmente, cara. E a gente precisava dar uma parada nisso. Mas isso precisava parar. Bem, deixa eu botar um pouquinho das colocações que os nossos web espectadores estão fazendo aqui para prestigiá-los. Né? Eu vou ler aqui. Ó. O Edmilson fala o seguinte: na realidade, hoje estamos vivendo a verdadeira ditadura. Nos Estados Unidos, a corrupção acaba na Corte Suprema. Aqui, a corrupção começa no Supremo. Pensamento do Edmilson.
Já o Ronaldo Félix, ele coloca aqui, olha, eu confio nas urnas, porque instituições como Polícia Federal, MPF, OAB, AGU, etc., atestam sua eficácia. Tá? Aí o Décio Júnior já botou aqui o seguinte, ó, eu não confio nas urnas, não vejo eficácia. Se fosse segura, outros países grandes usariam também. O Ronaldo Félix também colocou aqui, ó, os Estados Unidos, por exemplo, têm um sistema diferente. Cada estado tem sua regra, não existe lá um TSE que regula todos os estados. Aliás, em lugar nenhum do mundo existe TSE, a não ser no Brasil. A não ser no Brasil. Será que só o Brasil está certo? É um questionamento. Será que só o Brasil está certo? Então, aqui mesmo nós temos divergências de pensamento, tá certo? Sim, mas é isso que é democracia. E eu não sou contra a divergência de pensamento. Por exemplo, nós temos aqui o Ronaldo Félix, que é um irmão muito querido, um amigo, irmão muito querido, e que pensa muito diferente de mim politicamente. Né? Politicamente, ele pensa diferente de mim. Né? Eu sou conservador. Eu sou conservador. Né? Isto é, eu conservo determinados princípios e valores, não abro mão deles, né? Mas tenho uma mente aberta para ouvir o outro. Né? Eu não estou satisfeito com a atual situação do Brasil e estou muito temeroso do que vai vir agora. Né? É o meu pensamento, gente. É o meu pensamento, e volto a falar, não sou o dono da verdade. Né? Mas você ter, né, um presidente, né, que não tem o caráter ilibado, para mim, isso é muito complicado, muito complicado. Uma coisa é você ouvir falar e outra coisa é você ter certeza que o cara foi condenado e só num país como o nosso é que um cara desse vai se candidata e ganha uma eleição. Em outro país, num país sério, nem se candidataria, né? Nem seria candidato. Né? Então no caso, eu estou realmente preocupado. Confesso a vocês. Eu concordo com você em partes, certo? Só que no caso aqui do Brasil, nenhum dos dois candidatos que ficaram para o segundo turno deveriam ser candidatos. Nenhum dos dois. Teria que ter uma terceira via. Por quê? Se a gente parar para analisar o que você acabou de falar sobre a corrupção, a gente não teve uma transparência nesse governo. Certo? Uma transparência, assim, do cara mostrar que se ele tomou vacina, se não tomou, nas palavras dele. Não, peraí, Heraldo, aí você está comprando um não discurso comprando, da esquerda. Não, olha só, você não vive numa democracia. Não, eu sou democrático. Eu, por exemplo, eu não tomei todas as vacinas. Eu tomei as vacinas que eu entendi que eu devia tomar. Você está entendendo? Não, eu entendi, se eu sou obrigado a tomar, então onde está a democracia? É igual o voto. Eu sou contra a obrigatoriedade do voto. O voto tinha que ser democrático. O voto tinha que ser democrático. O Félix não quer votar, não vota. É um direito que ele tem. O que eu quero dizer, Décio, é que eu estou falando para você, eu estou dando esses exemplos, mas eu estou querendo dizer assim, na parte, por exemplo, do cartão corporativo, que não está lá na transparência, certo? Várias outras coisas que deveriam estar lá em transparência. Do cartão de vacina, até concordo com você, que é uma coisa particular, tá? Mas eu estou querendo dizer nessa outra coisa, nos gastos. Por exemplo, viagem lá para Israel. Quanto foi gasto no cartão corporativo? Você vai lá na lei de transparência, não tem, certo? É isso que eu estou querendo dizer. Essas coisas deixam a gente com o pé atrás. Fora as outras investigações que a gente está vendo, que vai correr aí também, certo? Não vou falar para você que essa lei de transparência, do meu ponto de vista, tinha que vir desde a época dos militares até agora, Sim. certo?
Por exemplo, eu teria que saber quanto que um juiz ganha, o quanto que ele gasta, o quanto que ele tem, certo? Sim, Até 2015, até 2016, eu tenho um colega meu que trabalha, por exemplo, no Instituto Federal, eu sabia quanto que ele ganhava. De 2016 para cá, você entra lá no portal, você não vê mais nada. Você não acha. Entendeu? São esses gastos que eu estou querendo dizer para você que a gente tem que ter. Por quê? A gente paga imposto, a gente tem que saber o que a gente está gastando e no que vai. Hoje a gente está por exemplo, eu não estou comprando esquerda, nem direita. Sim, mas você não acha que nós, povo, nós temos que ter uma ação mais efetiva com relação àqueles que nós elegemos, cobrar deles essa transparência? Porque, olha só, eu conheço você, eu conheço o Ronaldo Félix, eu conheço o Edmilson, eu conheço o Décio, todo mundo que está aqui eu conheço. São todas essas pessoas que aqui estão, são pessoas sérias e que querem ver o bem do país, e querem ver realmente um país sério, um país que as pessoas sejam transparentes. Né? Então, nós temos que cobrar melhor, né, dos nossos representantes. Aí você chegou aonde eu queria, é isso que eu estou querendo dizer para você. Na realidade, o que eu estou falando para você, se um país fosse um país sério, nenhum dos dois poderiam ser candidatos, entendeu? Aí vocês vão perguntar para mim assim, mas por que o outro não podia? Por causa dessa parte da transparência que eu estou falando para você, porque tem muita coisa aí encoberta que a gente não sabe. O outro também, como você acabou de falar, teve um problema lá, por exemplo, esse problema que você acabou de falar. Se você parar para analisar aquilo que eu já conversei com você há um certo tempo, falar no caso, que ele foi condenado. Ele não foi condenado. Se você pegar todo o processo dele lá, que tem lá milhões de folhas para você ler, não tem nada que comprova. É aquilo que eu falei para você, eu já peguei para ler, para mim ver. Como jornalista, eu tive essa curiosidade. Por quê? Não porque o Reinaldo Azevedo ou outro cara falou isso, mas porque eu peguei a turma de juízes que comentavam sobre isso e fui ver, certo? Se parar para analisar, é uma coisa que o Brasil ainda não parou para pensar. O Brasil, ainda, nesse caso, teria que pagar para eles o dia que ele foi preso. Por quê? Porque não tem prova nenhuma. É uma coisa que, na realidade... então você acha que os 12 juízes foram comprados? Aqueles 2 juízes, eles fizeram... Não, os 12 juízes. Não. 12 juízes condenaram... O Supremo? 12 juízes condenaram ele em todas as instâncias. Todos eles foram comprados? Todos eles erraram. Infelizmente, erraram. É a mesma coisa. Teve um cara aqui em Pouso Alegre que ele foi preso, ficou 15 anos na cadeia preso, e o cara era inocente. Ele ficou 15 anos. Descobriram isso depois de 15 anos. Foi ressarcido? Vai ser ressarcido, mas o cara agora está morrendo. Entendeu? São coisas que eu vejo o seguinte, o que eu presto atenção que eu falo? É uma coisa que o pessoal até fica bravo comigo, até um policial um dia ficou bravo comigo. A polícia vai lá, pega um cara, ele está lá de camisa azul, calça vermelha, por exemplo, e foi preso em flagrante. Aí já vai um advogado lá, o advogado fala, não, a camisa dele não era azul, a camisa dele é preta, porque ela tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. São as brechas que tem na nossa lei que matam o sistema penal dos Estados Unidos. Penais nunca mudaram. Está me ouvindo? Está picotando. Estou ouvindo, mas está picotando. Voltou a picotar. Então, o que falta no Brasil é um sistema jurídico. Eu estou vendo agora a coisa que está aparecendo aqui. Está caindo aqui. E o que acontece? E isso prejudica, nós estamos acabando de falar, isso prejudica na parte política, na parte social de todo o país. Por quê?
Porque o que acontece? A gente pega e vê o que aconteceu lá atrás, né? E vem vendo. É aquele negócio, se eu falar para você, é o que eu acabei de falar, se você pegar desde 1964 até agora, todos os mandatos, todos os presidentes tiveram corrupção, certo? Independente de quem seja, todos eles tiveram. Só que aquele negócio, a gente deveria, como você acabou de falar, o povo brasileiro tinha que cobrar isso, certo? Ou fazer devolver o dinheiro, ou sei lá, ou proibir uma pessoa dessa, por exemplo, assim, igual o Collor. A gente sabe do Collor, por exemplo. O Collor não foi reeleito aí quantas vezes deputado estadual, federal, senador, depois que ele teve impeachment? Era um cara que não deveria estar na política de jeito nenhum. Aí o Renan Calheiros deveria, né? Não, também não. É o que eu estou falando para você. Tinha que tirar essa corda toda. É isso aí. Se a gente parar para analisar, tinha que fazer uma limpeza geral nisso aí. Deixa eu botar aqui. Não, agora eu só vou pôr uma pontinha de coisa aqui. Não, é por causa do tempo. O tempo está não, estourando. A pimentinha aqui. Só pôr uma pimentinha aqui. Agora, os políticos fizeram disso profissão. É verdade. É verdade. Isso é verdade. Porque acontece, o cara faz 3 mandatos, o cara já aposenta, e o cara que trabalha na roça tem que trabalhar hoje até os 75 anos de idade. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Tem que mudar. Então, isso, tem que mudar as mordomias dos políticos, as mordomias dos juízes. Sim, então. Isso tem que mudar. Sim, isso tem que todo mudar. mundo. Tem todo mundo. Tem que mudar. Agora, uma outra coisa, o que você acabou de falar, por que eu estou pondo essa pimentinha aqui no meio? Você vai trabalhar, você não tem que pagar a gasolina que você faz para poder ir para o seu trabalho? Você não tem que pegar um ônibus, não é descontado de você no seu lerite? Por que o deles não é tudo de graça? Então, isso aí está errado. Sendo que eles têm um salário, sem dizer que agora vão dar um aumento de salário, vai para quase 42 mil reais o salário deles. Uma inflação que a gente está aí com esse monte de desempregado, se a gente parar para analisar, uma continha que eu faço aqui, básica, para todo mundo pensar. A gente tem 583 deputados federais, 81 senadores. O total de gasto de cada um deles, e mais 11 ministros do Supremo Federal, tá? Se a gente pegar eles, todos eles, e contar o salário de cada um deles, e contar as benfeitorias que eles têm, os benefícios que eles têm, dá aproximadamente 170 mil reais por cabeça. Faz a conta de quanto dá isso no mês. Absurdo. Aí eu vou um pouquinho mais além. Aí você pega todo o pessoal que está lá, da elite que está lá em cima em Brasília, pega no caso dos estados, no caso deputados estaduais, governador, depois vem vereador, vem prefeito. Quanto que dá isso? Daria para fazer quantas escolas? Daria para fazer quantos hospitais? Eu estava vendo um deputado hoje que ele gastou de combustível 5 vezes a volta no planeta. Em um mês. Quem pagou isso? Nós. É como se o cara tivesse andado de foguete, certo? 5 vezes em volta do nosso planeta. Ele gastou em gasolina. Aí eu pergunto para vocês, a gente vai parar onde com isso? É isso que eu vejo que a população deveria parar de ficar aí correndo atrás de políticos, certo? De ficar nessa divisão e começar a querer cortar isso. Aí eu concordo com a população de ir para a rua, tudo. Falar, não, a partir de hoje vocês vão ser políticos, mas vocês vão ter só o salário de vocês e a casa lá. Porque a casa já está lá. Os apartamentos já estão lá em Brasília. Vocês vão usar aquele lá, certo? Se vocês alugar um por conta de vocês, vai ser pago pelo salário de vocês. O carro vai ser o carro que está aí durante 10 anos. Vai fazer a manutenção dele, não tem nada que trocar carro de ano em ano, não. Certo? Eu estava vendo da Prefeitura de São Paulo, os vereadores pediram para trocar os carros, cada carro custa 70 mil reais.
O Heraldo, olha só, vamos prestigiar os nossos amigos que aqui estão. Eu sou do tempo que a caderneta de vacinação infantil era obrigatória. Eu também, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu achava isso legal. Tem pais que não vacinam seus filhos. Aí é uma irresponsabilidade, né? Aí é uma irresponsabilidade. Sim, Vamos lá, o Edmilson bota aqui, as urnas não são confiáveis. A tecnologia da informação tem gente maldosa trabalhando de forma fraudulenta. E me diz uma coisa, o Zé Dirceu falou que não perderia a eleição de forma alguma. A terceira via, depois Zélio, eu estou na internet. Demandar para apoiar quem ela detestava, negociar cargos, isso é corrupção. Reclamaram tanto do Centrão, agora já estão acenando para ele. E o Ronaldo Félix botou reforma administrativa já. Mas será que eles vão querer essa reforma administrativa, Félix? Esse é que é o grande problema, né? Nós estamos nas mãos dos políticos, essa é a verdade. Pai, você não me levou para vacinar. Não é ele que... Olha, o Décio Júnior está reclamando comigo por causa de vocês dois aí. Você, do Félix, olha aí, ó. Pai, você não me levou para vacinar contra o Covid. Pô, o cara já está com quase a minha idade e eu tenho que levar ele para vacinar contra o Covid. É mole? É mole um negócio desse aí? Heraldo, concordo que político virou profissão, mas eles atuam em causa própria. É verdade. É verdade, isso aí é verdade. Né? O grande problema que eu vejo, gente, sabe qual é? Por exemplo, eu vou dizer a vocês, o grande problema que eu vejo é que os políticos brasileiros eles não pensam na população brasileira. Eles pensam neles. Eles lutam por eles. Entendeu? Por eles e só. Eles só veem... Olha, eu tenho um amigo agora que eu conheço há mais de 30 anos, né? Ele foi eleito agora. Eu estou aguardando, eu quero ver o que ele vai fazer. Né? E eu vou cobrar. O brasileiro, ele vota e 6 meses depois ele nem sabe em quem votou. Né? Enquanto nós tivermos esse tipo de pensamento e esse tipo de atitude, a gente não vai contribuir para a melhora do país. Tá bom? Geraldo, nós não temos mais tempo, o tempo está acabando aqui, tá certo? Mas nós vamos voltar a conversar, porque esse é um assunto que a gente pode voltar sempre a conversar sobre ele. E eu gostei porque os nossos amigos participaram aqui também, fizeram suas colocações, e isso é importante. Nós julgamos que isso é importante. Né? A gente tem que dar um pouco a cara a tapa. Né? Heraldo, suas considerações finais. As minhas considerações finais, eu vou só dar um exemplo aqui na minha cidade, é o seguinte, o pessoal que votou num candidato aqui, que é deputado federal, porque foi prefeito, tudo, só que o cara, por exemplo, roubou o hospital, certo? Aí todo mundo fala assim, eu não voto em corrupto, mas votou num cara que roubou o hospital, certo? Já foi comprovado, o cara já saiu em 2... como se diz assim, já foi julgado em 2 processos, tudo foi condenado, agora vai para a terceira, que é quem? O Supremo Tribunal Federal. Então, não tem jeito, entendeu? É o que eu falo para vocês, o que a gente tem que fazer, brigar, no caso, para cortar esses benefícios, e outra coisa que eu vejo também, rapidinho aqui, é que a gente deveria brigar, por exemplo, a gente compra uma casa. Por que a gente tem que pagar IPTU se a gente compra uma casa, a gente já pagou imposto ali, o carro a mesma coisa, certo? Você já pagou imposto ali, por que você tem que pagar IPVA? Se já está sendo cobrado nas taxas de pedágio, na gasolina, em tudo quanto é lugar. Então, acho que isso que o brasileiro deveria começar a brigar por isso. Entendeu? Perfeito, Heraldo. Minha gratidão por ter aceito o desafio de estar comigo aqui hoje, foi muito bom. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Acho que caiu aqui. Na próxima terça-feira,
nós vamos estar juntos aqui, né? Mais uma vez, juntos, no Mundo em Ebulição. Vamos torcer pelo nosso país, vamos fazer a nossa parte, vamos cobrar dos políticos, né? E vamos cobrar do novo governo que aí vem, né? Mesmo temeroso, eu não deixo de orar pelo novo governo, né? Porque não importa quem é o novo governo, né? Eu tenho o dever, como cristão, de orar por ele. Mas não somente orar, mas de cobrar também. Um grande abraço e até a próxima semana com o nosso Mundo em Ebulição. Fiquem com Deus.